Então, gente, agora o negócio vai complicar mesmo, porque é código genético e síntese proteica. Eu sei que é um conteúdo difícil, então eu vou fazer depois de uma explicação básica da teoria, eu vou contar de uma forma que eu escrevi, que é como se fosse uma historinha para você entender bem, porque é uma coisa difícil. Então, se eu explicar como se você fosse uma criança, fica mais certeiro de você entender. Mas primeiro a gente vai começar, tá? Então, os ácidos nucleicos que a gente tinha estudado na aula passada, eles são polímeros essenciais para a caracterização dos padrões genéticos dos seres vivos, ou seja, para a gente saber como é que funciona, qual que é o padrão, qual que é o gene, qual que é a genética de um indivíduo, tá? Entretanto, as expressões da informação genética, como esse gene se expressa, ele ocorre pela síntese de proteínas. Então, a partir da coordenação das moléculas de DNA e RNA, ele explica como ocorre a transferência das informações genéticas de DNA e RNA deste para as proteínas. Então, lembra que eu falei que tinha uma molécula de DNA bonitinha lá dentro do núcleo da célula e existia um RNA mensageiro que foi lá, invadiu, entrou no núcleo da célula e pegou um pedacinho da molécula de DNA chamada gene e trouxe para fora do citoplasma. A partir que ele trouxe para fora do citoplasma, veio um RNA transportador, colocou aminoácidos, bolinha por bolinha, e formou uma proteína. Isso tem nome. Quando o DNA está lá no núcleo e entra um RNA no núcleo e copia esse gene com as coisinhas que ele tem, lembra que eu disse que ele não tinha timina, então ele pegou uma chavezinha muito parecida e colocou uracila? Então, quando ele vai lá, entra no núcleo e copia uma fita igual com o que ele tinha, igual a do gene, ele traz para fora pro citoplasma, isso se chama transcrição, quando ele copia, tá? E quando a partir disso vem o RNA transportador e transforma essa cópia, esse RNA mensageiro em proteína, se chama tradução, tá? Ok? Ok. Lembrando que isso pode acontecer tanto com o DNA nosso da célula, que está no nosso núcleo celular, e também acontece dentro da mitocôndria e dentro do cloroplasto, que tem DNA próprio. Então, eles também fazem isso, eles também se replicam, ok? Tudo que tem DNA próprio também se replica, ok? Ok. Então, segundo o dogma, a molécula de DNA, além da capacidade de replicação que ela precisa, ela transcreve na transcrição informações genéticas, tá? Para o RNA. Ela dita para o RNA fazer exatamente parecido no RNA mensageiro, né? Que vai lá dentro do núcleo. Em um processo denominado transcrição, que por sua vez, por meio da tradução lá no citoplasma, irá sintetizar uma proteína. A molécula de RNA também apresenta a capacidade de replicação, tá? Não só de DNA, que é observada em vírus, não dentro do nosso corpo, mas em vírus, tá? Em vírus de RNA, que são os ribovírus, enquanto os retrovírus, como HIV, produzem DNA. Isso aqui não é importante. Só tem que saber que quando o DNA se transforma em RNA, como a gente vê no nosso corpo, a gente chama de transcrição. Só que em alguns seres não vivos, como os vírus, quando eles pegam essa molécula de RNA deles, que é uma fita simples, e transformam em DNA, a gente chama de transcrição reversa. E esse é um processo que ele só acontece dentro dos vírus, tá? Então é bom tu ficar sabendo. Esses eventos de replicação, transcrição e tradução, eles ocorrem ao longo de um ciclo celular, que a gente chama de intérfase, em etapas específicas, tá? Ok? Que depois a gente vai ver. Mas isso são etapas. A única coisa que a gente tem que saber agora é que a duplicação do DNA que ele faz, porque o código genético, a síntese proteica, ele tá falando que é quando o momento da célula, isso é tudo antes, tá? Quando a gente chega no momento da célula, que a célula pensa assim, agora eu tenho que me dividir, agora eu tenho que pegar, me autocopiar, me autorreplicar, para que as minhas filhas tenham a mesma quantidade de moléculas de DNA que eu, e eu não fique com falta, porque eu tô doando para as minhas filhas, e nem as minhas filhas fiquem com menos, porque eu tô doando um pouco do meu,
e dando para elas. Elas têm que ter um inteiro, eu tenho que ter um inteiro e todas elas têm que ter um inteiro. Então, no momento que a célula decide fazer essa duplicação, é no período S da intérfase, S de síntese, tá? Ela tá de boa lá na intérfase e na pequena fase S da intérfase, ela duplica esse DNA para que duplica para poder dividir, duplica para poder dividir. Antes ela precisa duplicar, tá bom? Vamos ver o que mais? Resumindo, a S é o período do meio, tá? Então, tipo, a gente tem no período das intérfases, a gente tem G1, S e G2. Na G1, ela tá fazendo proteína, ela precisa dessa proteína muito, antes de dividir, tá? Antes de dividir, faz proteína, faz isso antes de duplicar, tá? Então, no período do G1, ela tá fazendo RNA, tá fazendo proteína, tá vivendo de boa a célula. Na S, ela decide dividir. Então, ela decide replicar o DNA dela. Ela decide replicar o DNA dela, ela tá replicando o DNA, replica, porque replicar para poder dividir. Então, ela pensa assim, tenho que dividir, mas antes de dividir, vou replicar meu DNA, replicar DNA, S, replicar DNA. E na G2, na última fase da intérfase, então ela divide, tá? Mitose, meiose, toda essa parte quando o DNA já tá duplicado, tá? Ok? Ok. Bom, agora eu vou contar a historinha. Ei, pegue a minha historinha, Era uma vez, dentro de uma célula, um núcleo tranquilo de uma célula na fase G1, fazendo proteína, ribossomo, fazendo proteína, fazendo RNA. Uma célula tranquila. E morava uma fita muito importante ali dentro, o DNA. Ele era como um livro antigo. Todas as instruções para manter a vida e fazer a célula funcionar bem. Mas um dia chegou a hora da célula se dividir e formar novas células. E o DNA sábio e experiente sabia que precisava se copiar para passar diante todas as suas informações. Então ele pediu a ajuda de uma enzima, uma amiga muito ágil, a helicase. A helicase, uma moça muito delicada e cuidadosa, mas muito bem experiente. A helicase chegou e começou a abrir rapidamente as perninhas do DNA. Você sabe que o RNA, que o DNA, ele é todo assim, né? Então ela foi lá, desenovelou ele, deixou ele assim e abriu as perninhas dele. Deixou ele assim, ele é assim, ó. Deixou ele assim. E foi lá e abriu as perninhas dele, tá? Esse que a helicase fez. A helicase chegou rapidamente e começou a abrir a dupla hélice, quebrando cuidadosamente as ligações de hidrogênio que mantinham unidas as bases nitrogenadas, como eu já tinha desenhado na aula passada. As bases nitrogenadas entre A e T, que eram duas, e as ligações de hidrogênio entre A e T, que eram duas, e entre C e G, que eram três. Assim, formou-se a forquilha de replicação, ou seja, ela não abre toda, entendeu? Ela vai lá, aqui tá o DNA. Ela vai lá e ela abre só um pedacinho. Ela desenovela só um pedacinho do DNA. Tipo assim, no meio. Sabe quando tu gira uma bala? Ela abre só a bala e o restinho tu fica com ele puxado. Aqui é a continuação do DNA e aqui é a continuação do DNA. Essa forquilha de replicação é esse pedaço que ele quase abre e abre as perninhas dele. Entendeu? É assim, ó. Vamos desenhar. Aqui a helicase, ó. A helicase, ela abriu esse pedacinho aqui. E isso aqui se chama forquilha de replicação. Aqui continua o DNA enovelado e aqui também. Mas
as fitas abertas, elas eram frágeis e podiam se enroscar de novo. Por isso, vieram as proteínas SSB, que seguraram as fitas bem esticadas, impedindo que elas se juntassem antes da hora. Proteínas SSB ficam aqui puxando ela para ela continuar aberta. Logo depois, apareceu a primase, que é outra enzima. Porque ela é primase? Porque ela traz primers. A primase, uma enzima muito prestativa que começou a colocar pequenos pedaços de RNA chamados de primers. Então, vem aqui esses pedaços chamados de primers, que são de RNA. A primase, ela pega pedaços de RNA e coloca aqui, para servir como base de fita. Era como se marcassem pontos de partida, sinalizando onde as cópias deveriam começar. Então chegou a estrela do momento, a DNA polimerase, e ela começou a colocar novos nucleotídeos. Começou a colocar as trincazinhas aqui para replicar, porque aqui na fita original tem as trincas, ó. E aí ela colocou as que complementavam com essas. Tá vendo? Aqui já tinha as originais. E ela começou a polimerase, aquela que tá enzima polimerase, começou a colocar as trincazinhas complementares com a original nos primers. Ok? Nos primers. Pareando as bases da maneira precisa, A com T e C com G. Mas como toda história tem suas complicações, a DNA polimerase só consegue trabalhar no sentido 5' 3'. Tá? Assim, em uma das fitas chamada de fita líder, vamos dizer que é essa daqui, ó. Em uma das fitas chamada de fita líder, a cópia seguiu suavemente, de forma contínua. Então, a primeira ela seguiu, a primeira ela fez direitinho, tá? A cópia. Essa aqui, vamos dizer aqui, ó. A primeira fita ela fez direitinho a cópia, porque no sentido 5', 3', tá? Mas na outra fita, de forma retardatária, o trabalho foi mais complicado, e a DNA polimerase teve que copiar em pequenos trechos. Isso forma o fluxo da forquilha, chamado os famosos fragmentos de Okazaki. Ó, digamos que a RNA polimerase, ela consegue só ir da esquerda para a direita. Então, na primeira linha, que o sentido dela é da esquerda para a direita, que ela abriu, ela conseguiu fazer normal. Então, ela fez continuamente aqui, ela fez as trinquinhas bonitinhas, ela foi colocando os aminoácidos, as trinquinhas bonitinhas. Já na outra linha, porque ela é invertida, ela só anda da esquerda para a direita. Então, ela teve que fazer pedacinhos, porque ela não consegue fazer assim. Então, ela teve que fazer assim. Assim, entendeu? Ela teve que fazer esses negócios. Então, esses negocinhos aqui, para formar outra fita, que é a fita retardatária, a outra complementar, ela teve que fazer os fragmentos de Okazaki. E esses pedacinhos aqui são chamados de fragmentos de Okazaki. Depois que a cópia avançou bem, chegou outra enzima muito útil, a DNA polimerase 1, que retirou os primers de RNA e substituiu por DNA novinho em folha. E para finalizar o serviço, o DNA ligase entrou em cena, unindo todos os fragmentos de Okazaki como se costurasse uma coxa, deixando a fita toda contínua. Porque lembra que os fragmentos de Okazaki tinham, como ela só anda de uma direção, da esquerda para a direita, e a fita era ao contrário, né? Ele teve que fazer assim. Então,
a DNA ligase, RNA ligase. DNA ligase uniu esses fragmentos de Okazaki, deixando contínuo, tá? Unindo todos esses fragmentos. Enfim, ao final, o DNA olhou feliz e agora havia duas moléculas de DNA idênticas, cada uma com uma fita velha e uma nova, por isso que é uma replicação semiconservativa, como manda o manual da vida. Então, agora existiam duas moléculas de DNA, ok? E ela se novelou de novo. Então, a célula percebeu que precisava produzir uma proteína muito importante antes de duplicar. O DNA era precioso demais para sair do núcleo. Ele não pode. Então, ele decidiu mandar uma cópia da sua receita. Para isso, chamou a RNA polimerase, uma enzima cheia de energia. E a RNA polimerase procurou cuidadosamente um promotor, uma espécie de placa que indicava onde a receita começava. E é claro, lá estava o RNA mensageiro, tá? Que facilitou o seu encaixe. Escolheu então uma das fitas do DNA, a fita molde, para copiar, e outra fita, a fita codificadora, que era deixada de lado, mas a sequência resultante ficaria bem parecida com ela, apenas trocando o T timina por uracila, que era o que o RNA tinha, que era a chavezinha muito parecida, lembra? Assim, a RNA polimerase começou a deslizar pela fita molde, juntando nucleotídeos complementares. A virou U, T virou A, C virou G e G virou C. Seguiu assim sem parar no sentido 5', 3', até encontrar a placa de terminador, que dizia fim da receita, ou seja, códons de terminação. Ali acabou de coisar a proteína. Agora, nas células eucarióticas, como esta, o RNA ainda não estava pronto para sair. Era um pré-RNA mensageiro, meio bagunçado, com pedaços que não serviam para codificar uma proteína. Então, o pré-RNA mensageiro teve um pensamento. Primeiro, ganhou uma proteção especial na ponta, tá? Que era como um capacete. Depois recebeu uma cauda de poli-A, geralmente isso não cai, tá? Garantindo estabilidade. E por fim fez o splicing, isso cai. Ele retirava os pedaços inúteis que não serviam para codificação de proteínas, chamados de introns, e unia os importantes, que eram chamados de exons. Pronto, agora o RNA mensageiro está maduro, preparado para sair do núcleo e ir até o citoplasma traduzir uma proteína. Assim, o RNA mensageiro chegou ao citoplasma e ele foi recebido pelo ribossomo, RNA ribossomal, uma máquina fabulosa composta de duas partes, uma subunidade menor e outra maior. A subunidade menor se ligou primeiro ao RNA mensageiro e logo identificou um códon de início, a UG, metionina. A UG é a cópia, né, que tinha feito do DNA e agora está copiado igualzinho, só que agora com as informações do DNA ali para transcrever uma proteína. A UG é o códon de iniciação de começar uma proteína, com metionina. O sinal universal para começar a fabricar proteínas. Logo depois, apareceu um RNA transportador carregando o primeiro aminoácido, a metionina. O RNA transportador tinha um anticódon perfeito para se encaixar no códon do RNA mensageiro. Então, RNA transportador encaixa com o anticódon dele no códon do RNA mensageiro. Como encaixe perfeito, a subunidade maior do ribossomo se juntou ao complexo e começou o grande espetáculo, a tradução. O ribossomo lia o RNA mensageiro como quem lê um livro, de 3 em 3 letras. Cada grupo chamado de códon, essas 3 letrinhas. E cada códon representava um aminoácido específico. Graças ao maravilhoso código genético, um manual de regras que todos os seres vivos regulam, porque ele é universal e degenerado, tá? Degenerado porque alguns códons codificam uma mesma proteína, tá? E universal porque serve para todos os seres vivos. E esses códigos tinham características mágicas.
Ele era universal, mesmo que para todos. Era degenerado porque vários códons podiam dizer a mesma coisa. Era não ambíguo, cada códon tinha um único significado, tá? E tinha sinais, ou seja, um códon, ele não codifica vários aminoácidos, tá? Ele codifica só um aminoácido, mas ele é degenerado porque vários códons podiam dizer a mesma coisa, tá? E tinha sinais claros de início, de A, U, G, e de parada, tipo UAA, UAG e UGA. São códons de parada para finalizar a proteína. Assim, o ribossomo foi chamando vários RNAs transportadores, cada um trazendo um aminoácido certo, que se encaixava conforme o anticódon combinava com o códon. E cada novo aminoácido, o ribossomo fazia com que eles se ligassem com uma forte ligação peptídica, formando uma cadeia polipeptídica que ia crescendo. Quando o ribossomo encontrou um códon de parada, percebeu que o trabalho estava feito. Então, com a ajuda de fatores de liberação, liberou a nova proteína e desmontou a sua estrutura, deixando o RNA mensageiro livre. Ok? Então, a proteína recém-nascida, animada e vibrante, podia ainda passar por modificações pós-traducionais, ganhando grupos químicos ou sendo dobrada de maneira específica, lembra? E até estar totalmente pronta para a sua função vital. Lembra que dobrava até a terciária e novelava? Enfim, como já tinha dito. Então, e assim naquela célula, como milhões de outras do corpo, o ciclo ainda continuava. O DNA se replicava para passar a informação adiante, era transcrito para criar uma receita, e o código genético traduzia essa receita numa proteína. Então, a verdadeira executora das funções celulares. Fim! Tem um vídeo que me ajudou a ensinar a entender tudo isso, tá? Ok? Biosapentia é o nome do canal. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou botar no meu máximo volume do celular. E aí vocês vão ver, tá? O DNA é uma molécula composta por duas fitas. Essas fitas estão torcidas formando uma dupla hélice. Cada uma das fitas é composta por uma sequência de 4 bases químicas, que são representadas pelas letras A, C, G e T. As duas fitas de DNA são complementares, o que significa dizer que toda vez que aparecer a letra T em uma das fitas, na fita oposta a gente vai encontrar obrigatoriamente a letra A. E da mesma forma, toda vez que a gente encontrar a letra C, na fita oposta a gente vai encontrar a letra G. Cada fita vai ter uma extremidade 5' e também 3'. Essas extremidades também estão em oposição com a outra linha. Essas extremidades determinam qual é o sentido de replicação do DNA em cada linha. A síntese de uma nova fita vai sempre acontecer no sentido 5' para 3'. O primeiro passo para a replicação do DNA é separar as duas fitas. Essa separação vai ser realizada por uma enzima chamada helicase. A helicase vai formar o que a gente chama de garfo de replicação ou forquilha de replicação. Cada fita separada vai fornecer um modelo a ser recriado para a nova fita que nós vamos criar. Em seguida, uma enzima chamada primase vai iniciar o processo. Essa enzima vai construir um pedaço pequeno de RNA, que nós chamamos de primer de RNA. Esse primer de RNA vai marcar o ponto de partida da construção da nova fita de DNA. Assim, uma enzima chamada DNA polimerase se junta com esse primer e dá início à construção da nova fita.
Lembrando que as novas bases de DNA só podem ser anexadas no sentido 5', 3'. Essa nova fita de DNA, chamada de fita líder, é formada continuamente. A DNA polimerase vai continuar adicionando então as bases uma por uma no sentido 5', 3'. Agora, a outra fita de DNA, que aqui vai ser chamada de fita tardia, ela não pode ser feita de forma contínua. E isso acontece porque ela está seguindo na posição contrária. Dessa forma, a DNA polimerase só consegue construir essa outra fita a partir de séries de pequenos agrupamentos de base de DNA. Esses pequenos agrupamentos ou fragmentos de DNA são chamados de fragmentos de Okazaki. Nessa outra fita, cada fragmento vai ser iniciado a partir de um primer de RNA. A DNA polimerase vai então adicionar fragmentos curtos de base de DNA no sentido 5', 3', e depois disso outro primer mais distante vai ser formado e esse processo é novamente repetido. Quando todo o processo estiver completado, a enzima hexonuclease vai remover todos esses primers de RNA. Essa clivagem vai acontecer nas duas fitas. Após a remoção, novamente a enzima DNA polimerase vai preencher essas lacunas e o processo vai ser completado. E, finalmente, a enzima DNA ligase vai selar todos os fragmentos de DNA. A replicação de DNA é considerada semiconservativa, visto que cada molécula de DNA é formada a partir de uma velha, ou seja, de uma fita pré-existente. Acho que essa mulher explicou bem melhor do que eu, né? Espero que tenha feito sentido. É assim que acontece a replicação do DNA. Já a transcrição, depois que ele replica, né? Aí acontece essa questão da transcrição. Então, a transcrição, ela é o processo no qual a informação contida do DNA é copiada para a molécula de RNA. A enzima RNA polimerase, ela reconhece e se liga a uma sequência de DNA chamada de promotor, que é aquela que ela escolhe. Em eucariontes, essa região costuma ser uma tata box, ou seja, timina, adenina. É uma sequência rica disso, que facilita o desenrolamento local da dupla hélice. Por quê? Porque tem menos ligações de hidrogênio entre adenina e timina. Então é mais fácil desenrolar. Quando a RNA polimerase se liga ao promotor, ela abre um pequeno trecho da dupla hélice, formando uma bolha de transcrição. É uma região onde as duas fitas de DNA são separadas temporariamente, permitindo que a RNA polimerase leia a fita molde e sintetize esse RNA. Geralmente, uma bolha tem entre 12 a 14 pares de bases abertas. Essa fita molde ou não codificante é a fita do DNA que a RNA polimerase usa como modelo para sintetizar esse RNA. Ela é ida na direção 3' para 5', e o RNA é formado na direção oposta, de 5' para 3'. A outra fita do DNA, chamada de fita codificadora, não é usada na transcrição, mas sua sequência é idêntica ao RNA produzido, exceto pela troca de timina por uracilo. E aí fica o RNA mensageiro primário, né? Então, a fase do alongamento. O RNA polimerase se move ao longo da fita molde, adicionando nucleotídeos de RNA complementares ao nucleotídeo do DNA, tá? Então, a síntese ocorre de 5' para 3'. Enquanto a polimerase avança,
a bolha de transcrição também se desloca. E o RNA recém-sintetizado se desprende da fita molde e o DNA volta a se emparelhar logo atrás da enzima. O RNA polimerase encontra uma sequência sinalizadora do DNA chamado de terminador, e isso faz com que se desligue do DNA, liberando a molécula de RNA recém-sintetizada. É o RNA que acabou de ser sintetizado, também chamado de pré-RNA mensageiro, em eucariontes. E ela é uma cópia completa do gene contendo regiões que serão utilizadas para a produção de proteínas, que são os exons, e outras que não serão utilizadas, que são os introns. Nessa questão de introns e de exons, os exons são as sequências de gene que codificam a proteína, que são mantidas no RNA final. Os introns são sequências não codificantes que precisam ser removidas do pré-RNA para que ele se torne funcional. Então, o processamento do RNA tem o splicing, é o processo de remoção dos introns e a junção dos exons, e é feita por um complexo molecular chamado spliceossomo, tá? Essa droga aí é um complexo de proteínas e pequenas moléculas de RNA chamadas snRNAs. E ela reconhece as sequências específicas do início e no final de cada intron e corta essas regiões e emenda os exons, tá? Esse splicing alternativo, ele é um fenômeno que permite que um mesmo gene gere diferentes proteínas, dependendo de quais exons são mantidos ou removidos. Isso aumenta muito a diversidade de proteínas que podem ser produzidas a partir de um número limitado de genes, tá? E o RNA final, que fica depois da junção dos exons e retirada dos introns, se chama RNA maduro, e aí sim pode ser chamado de RNA mensageiro maduro, que é esse aí que vai ser usado para fazer a tradução, que no caso é a formação das proteínas. Depois do splicing, o RNA passa a ser chamado de RNA maduro, e além disso recebe uma proteçãozinha ali, uma cauda, tá, que se chama poli-A, isso aí não cai, ele protege da degradação, tá? E esse RNA mensageiro está pronto para sair do núcleo e ser traduzido no citoplasma, tá? E aí, enfim, vira proteína. Depois, já na questão do código genético, ele é um conjunto de regras que determina como as sequências de nucleotídeos de RNA mensageiro são convertidas em sequências de aminoácido na proteína. Então, o RNA ele é lido em tripletos, que são grupos de 3 nucleotídeos em trincas, chamadas de códons, no RNA mensageiro, que carrega essas trincas, e cada códon corresponde a um aminoácido e a um sinal de parada no final do mensageiro. Esses códons e anticódons. O códon é a sequência de 3 bases de RNA mensageiro. E o anticódon é a sequência de 3 bases do RNA transportador, que é o carrinho que chega com a trinca do RNA mensageiro. Então, complementar o códon, tá? Quantos códons existem? O RNA ele tem 4 nucleotídeos, ou seja, A, U, C e G. E as combinações possíveis de 3 bases são 4 vezes 4 vezes 4, ou seja, 64 combinações possíveis. E essas 64 combinações, 61 códons codificam os 20 aminoácidos, 3 códons são sinais de parada, UAA, UAG e UCA são códons de parada, e o códon universal de início é o AUG, que é metionina, tá? Então, as características desse código genético, eu já falei que ele é universal, degenerado e não ambíguo, porque, universal porque todos os seres vivos têm esse mesmo código genético. Ele é degenerado porque vários códons, eles podem codificar o mesmo aminoácido, ou seja, tal trinca codifica leucina, tal trinca codifica leucina e tal trinca codifica leucina. Mas nenhuma trinca pode codificar 2 aminoácidos. Então, nenhuma trinca codifica leucina e valina ao mesmo tempo. Por isso que ele é não ambíguo. O códon de iniciação é sempre a UG, que codifica metionina, e todo polipeptídeo, ou seja, toda proteína, começa com metionina.
E então a tradução finalmente, que é a formação da proteína quando o RNA mensageiro maduro sai e vai para o citoplasma, tá? Ocorre no citoplasma. O RNA mensageiro ele carrega a receita que foi copiada do gene lá em cima. O ribossomo é a máquina que realiza essa síntese. O RNA transportador carrega os aminoácidos, que é o carrinho. Os aminoácidos são os monômeros da proteína, as unidades que formarão a proteína. Então, a primeira etapa, a subunidade menor do ribossomo se liga ao CAP5 do mensageiro RNA. Do RNA mensageiro maduro, que é o início ali, né? E desliza até encontrar o códon de iniciação, que é a AUG, metionina. O RNA transportador iniciador carregando metionina se liga ao códon AUG do RNA mensageiro. E assim começa a formação da proteína. Então, a subunidade maior do ribossomo se junta, formando um complexo de iniciação. O alongamento. O ribossomo possui 3 sítios, e pá. A. O sítio de entrada do próximo RNA transportador. P. O sítio está no RNA onde está o RNA transportador que segura a cadeia polipeptídica em formação. E E. O sítio de saída do RNA transportador que já entregou o seu aminoácido e o carrinho sai vazio. O RNA transportador correspondente ao próximo códon entra no sítio A. O aminoácido transportador no sítio P se liga ao novo aminoácido no sítio A, através de uma ligação peptídica. Então, o ribossomo se move, o RNA do sítio P vai para o E e sai, e quando o RNA transportador do A vai para o P, esse ciclo se repete, acrescentando aminoácido após aminoácido, formando então a cadeia polipeptídica, a proteína. Tá? A terminação. Quando o ribossomo encontra nos códons de parada, não há mais RNA transportador correspondente e um fator de liberação se liga ao ribossomo. Essa cadeia polipeptídica é liberada e o ribossomo, então, se desmonta. E o RNA mensageiro pode ser degradado ou traduzido novamente para formar uma mesma proteína, ser usado de novo, tá? Então, após a tradução, a proteína recém-sintetizada pode passar por dobras para atingir sua formação funcional, ou pode ser modificada, tá? Pós-tradução, fosforilação, glicose, aí acetilação. Assim ela se torna ativa, tá? Lembra que eu falei que ela se dobra até a terciária, daí tem quaternária e um monte de afins? Então do DNA para a transcrição, até o RNA mensageiro, até a tradução e até a proteína. Isso é o código genético.